Quando Star Wars chegou às telonas em 1977, mudou o cinema e a narrativa como os conhecemos. Mas com o passar do tempo, tivemos que nos despedir de muitos dos talentosos atores que deram vida a essa galáxia, muito, muito distante. Vamos dedicar um momento para lembrar e homenagear 28 atores inesquecíveis de Star Wars, cujo legado viverá para sempre. Carrie Fisher, como Princesa. Leia Organa. Carrie Fisher nasceu em 21 de outubro de 1956 em Beverly Hills, Califórnia. Com apenas 21 anos, interpretou a Princesa Leia, Organa, em Star Wars. Episódio 4, Uma Nova Esperança em 1977. Retratando uma heroína destemida com suas icônicas tranças, ela liderou a aliança rebelde com sua inteligência e determinação. Da frase, "Ajude-me, Obi-Wan Kenobi. Você é minha única esperança", ao seu olhar desafiador para Darth Vader, ela transformou Leia em um ícone imortal. Um papel que não só definiu sua carreira, como também conquistou um lugar especial no coração dos fãs em todo o mundo. Na vida real, a vida de Carrie foi mais dramática do que na ficção. Ela se casou com Paul Simon em 1983. Um casamento breve que terminou em menos de um ano, e enfrentou os altos e baixos da fama e lutas pessoais. Ela lutou contra o transtorno bipolar e o vício ao longo da vida, muitas vezes usando o humor como arma, o que a tornou amada e saudosa. Em 27 de dezembro de 2016, após sofrer um ataque cardíaco durante um voo, ela faleceu aos 60 anos em Los Angeles, Califórnia. A causa da morte foi posteriormente determinada como apneia do sono e outras complicações de saúde. Carrie Fisher não era apenas a princesa Leia. Ela também era uma voz poderosa para aqueles que lutavam contra doenças mentais e as pressões da fama. Em suas memórias, Wishful Drinking e The Princess Diarist, ela revelou seu lado sombrio por trás dos holofotes, falando sobre amor, solidão e até mesmo seu relacionamento secreto com o colega de elenco Harrison Ford durante as filmagens de Star Wars. Sua honestidade confortou milhões, porque Carrie ousa admitir suas falhas e transformá-las em força. Ela é a personificação da resiliência de uma mulher que ousa rir da adversidade, que ousa viver com autenticidade em um mundo de ilusões. A morte de Carrie deixou um vazio profundo para fãs e colegas. Apenas um dia depois, sua lendária mãe Debbie Reynolds também faleceu como se não pudesse viver sem a filha. Esse amor materno se tornou uma das histórias mais comoventes de Hollywood para milhões de pessoas. Carrie Fisher não era apenas uma atriz, mas um símbolo de esperança, coragem e bondade. A imagem de Leia Organa viverá para sempre no universo de Star Wars, forte, inteligente e eterna. Peter Mayhew, como Chewbacca. Peter Mayhew nasceu em 19 de maio de 1944 em Londres, Inglaterra. Aos 33 anos deu vida ao personagem Wookiee Chewbacca em Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. 1977, transformando o imponente companheiro de Han Solo em um ícone adorado com seu rosnado característico e lealdade silenciosa. Com 2,31 metros de altura, Peter conferiu a Chewbacca um coração e uma presença que cativaram o público em todos os lugares, desde batalhas dramáticas a bordo da Millennium Falcon até abraços calorosos com Leia. Na vida real, Peter era um homem de família. Ele conheceu Angelique da Silva e casou-se com ela em 1999, um relacionamento que lhe rendeu 3 filhos e um lar estável, em meio ao turbilhão da fama de Star Wars. Mas sua alta estatura cobrou seu preço físico e anos de doenças cardíacas e problemas de saúde debilitaram
Em 30 de abril de 2019, ele faleceu aos 74 anos em Boyd, Texas. Peter Mayhew não era apenas o ator com a pele de Wookiee. Ele era o coração de Chewbacca. Por trás da máscara gigante, havia olhos gentis, um sorriso caloroso e um coração cheio de amor pelos fãs. Ele participava da maioria dos eventos de interação com os fãs, sempre reservando um tempo para dar autógrafos, tirar fotos e contar histórias engraçadas no set, com sua voz humilde. Reverência característica de Chewie. O leve aceno de cabeça ao encontrar Leia, ou Han Solo. Tudo foi criado por Peter para expressar emoções com o corpo em vez de palavras. Quando ele faleceu, todo o universo Star Wars expressou profunda tristeza. Mark Hamill o chamou de gigante gentil, e Harrison Ford disse: Peter é o espírito de Chewbacca, o amigo mais leal que alguém poderia desejar. Sua família fundou a Fundação Peter Mayhew, uma organização que ajuda crianças carentes e pessoas necessitadas, pois ele queria que Chewbacca continuasse espalhando bondade no coração dos fãs. Chewie não é apenas um personagem fictício, mas o legado benevolente de Peter Mayhew, um símbolo de lealdade, amizade e compaixão em uma galáxia muito, muito distante. James Earl Jones, como Darth Vader. Voz. James Earl Jones nasceu em 17 de janeiro de 1931 em Arcabutla, Mississippi. Aos 46 anos, deu voz a Darth Vader em Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança. 1977. 7. Sua voz profunda, imponente e ressonante transformou o vilão em um dos ícones mais aterrorizantes da história do cinema. Desde seu hálito gélido até sua icônica frase: "Eu sou seu pai", James trouxe profundidade a Darth Vader, um vilão com alma, embora fosse apenas uma voz. Sua atuação complementou perfeitamente a presença física de David Prowse, criando uma figura implacável e assombrosa. James Earl Jones superou uma gagueira severa na infância para se tornar um ator lendário vencedor dos prêmios Tony, Emmy e Grammy. Em sua vida pessoal, foi casado com Cecilia Hart, de 1982, até o falecimento dela em 2016, e teve um filho, Flynn. Em 2022, aposentou-se oficialmente após mais de 60 anos de dedicação, deixando para trás um vasto acervo de papéis de O Rei Leão a Campo dos Sonhos. Quando faleceu em 9 de setembro de 2024 em Nova York, aos 93 anos, o mundo se despediu dele como a voz do século. A carreira de James não foi apenas um testemunho de seu talento, mas também de sua determinação de um menino tímido ao símbolo da voz mais poderosa de Hollywood. Essa voz ressoará para sempre na galáxia como um lembrete de que mesmo na escuridão ainda existe uma luz de arte e humanidade que viverá para sempre. Alec Guinness, como Ben Obi-Wan Kenobi. Alec Guinness nasceu em 2 de abril de 1914, em Londres, Inglaterra. Aos 63 anos, assumiu o papel de Ben Obi-Wan Kenobi em Star Wars. Uma Nova Esperança, 1977, interpretando o calmo e sábio Mestre Jedi, que guiou Luke Skywalker com uma voz da razão e um nobre sacrifício em sua batalha contra Darth Vader. Sua atuação, com seu olhar profundo e tom sereno, trouxe uma profundidade espiritual ao filme. Embora brincasse dizendo que não gostava da fama que acompanhava o papel Guinness, entendia que Obi-Wan havia tocado o coração do público antes de Star Wars. Ele era um ator famoso, tendo ganhado um Oscar por A Ponte do Rio Kwai. Sua vida pessoal era um exemplo de simplicidade, casado com Marula. Salomon, desde 1938, tiveram um filho, Matthew, e permaneceram juntos por mais de 6 décadas. Quando o câncer de fígado o atingiu, ele manteve a calma e a gentileza.
Ele faleceu em 5 de agosto de 2000 em West Sussex, aos 86 anos. Para os fãs, Alec Guinness não era apenas Obi-Wan, mas a personificação da sabedoria, da lealdade e da fé na bondade. A imagem dele sorrindo e desaparecendo na força sempre é um dos momentos mais sagrados do cinema, assim como a maneira como ele deixou este mundo gentil, nobre e eternamente. Peter Cushing. Nascido em 26 de maio de 1913 em Surrey, Inglaterra, é um dos atores lendários do cinema britânico, conhecido por sua postura aristocrática, voz marcante e grande capacidade de transformação. Aos 64 anos, assumiu o papel de grande Moff Tarkin em Star Wars. Episódio 4. Uma Nova Esperança. 1977. O poderoso vilão do Império Galáctico que ordenou a destruição a sangue frio do planeta Alderaan, dizimando milhões de vidas com um único comando. Sua figura, esguia rosto anguloso e olhos frios causavam arrepios na plateia. A majestade e a crueldade retratadas por Cushing fizeram de Tarkin um símbolo insubstituível de um vilão que os espectadores tanto odiavam quanto admiravam. Fora das telas, porém, Peter Cushing era um homem humilde e gentil. Casou-se com Helen Beck em 1943 e o relacionamento durou quase 3 décadas até a morte dela em 1971. A perda o levou a uma vida tranquila. Viveu o resto da vida em solidão, sempre se lembrando de sua amada esposa. Mesmo assim, continuou a se dedicar às artes, entregando papéis memoráveis em Sherlock Holmes, Drácula e em uma série de filmes clássicos de terror da Hammer. Em seus últimos anos, ele travou uma batalha silenciosa contra o câncer de próstata, em 11 de agosto de 1994. Peter Cushing faleceu em Canterbury, Kent, aos 81 anos. Sua morte deixou profunda tristeza nos corações dos fãs ao redor do mundo. Embora o tempo tenha passado, a imagem do grande Moff Tarkin, que ele interpretou, permanece um símbolo de poder frio e perfeição na atuação clássica do cinema britânico. William Hootkins. Nasceu em 5 de julho de 1948 em Dallas, Texas. Padio. Desde jovem demonstrou paixão por teatro e cinema, participando frequentemente de peças escolares, graças à sua habilidade natural para incorporar papéis e à sua atuação vibrante. Após concluir o ensino médio, ingressou na Universidade de Princeton, onde não só recebeu formação formal em artes, como também desenvolveu um pensamento criativo, um intelecto aguçado e um senso de humor singular, características que o acompanharam ao longo de sua carreira. Após os estudos, Hootkins mudou-se para Londres e juntou-se à comunidade teatral britânica, onde iniciou sua carreira profissional. Aos 29 anos, sua grande oportunidade surgiu quando foi escolhido para interpretar o papel de Red Six Porkins em Star Wars Episódio 4. Uma Nova Esperança, 1977. Embora fosse apenas um papel coadjuvante, William deixou uma impressão indelével no público. O personagem Porkins, um piloto de X-Wing de porte físico avantajado, rosto resoluto e coração valente, lutou até o último suspiro na lendária Batalha de Yavin, quando proferiu as palavras "Eu aguento" e desapareceu em uma explosão violenta. Tornou-se um símbolo de bravura e tragédia no universo de Star Wars. Após esse sucesso, William Hootkins continuou sua brilhante carreira no cinema. Participou de uma série de grandes sucessos de bilheteria como Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, 1981 no papel do Major Eaton, que dá uma missão a Indiana Jones Flash Gordon, 1980 e Batman, 1989 como o policial corrupto Eckhart, que é derrotado pelo próprio homem que desprezava Jack Napier, que mais tarde se tornaria o Coringa. Além disso, também participou de muitos projetos independentes, de cinema e teatro no Reino Unido, demonstrando seu talento multifacetado que ia muito além do estereótipo de papel coadjuvante cômico. Apesar de sua fama,
Hootkins era lembrado por seus colegas como um homem gentil, humilde e enérgico. Ele tinha uma voz potente, um sorriso acolhedor e estava sempre disposto a ajudar seus colegas. No entanto, seus problemas de peso o acompanharam por toda a vida, causando um declínio significativo em sua saúde na meia-idade. Sua vida pessoal foi bastante turbulenta. Ele foi casado com Polly Hootkins, mas o casamento terminou após alguns anos. Mais tarde, casou-se novamente com Denise Welch, mas esse relacionamento também terminou em divórcio. Sem filhos, William passava a maior parte do tempo entre o trabalho, os amigos e os encontros de fãs de Star Wars, onde era sempre recebido com muita cordialidade. Nos últimos anos de sua vida, Hootkins teve que lutar contra um câncer pancreático, uma doença terrível que gradualmente consumiu seu corpo. Apesar da dor, ele manteve uma atitude positiva, participando de eventos e interagindo com os fãs sempre que possível. Em 23 de outubro de 2005, em Santa Mônica, Califórnia, William Hootkins faleceu aos 57 anos, deixando uma tristeza imensa nos corações de amigos, colegas e fãs de Star Wars ao redor do mundo. Kenny Baker nasceu em 24 de agosto de 1934 em Birmingham, Inglaterra, com pouco mais de 1 metro de altura. Ele não deixou que suas limitações físicas o impedissem de perseguir seus sonhos de ator. Aos 44 anos, interpretou R2-D2 em Star Wars: Uma Nova Esperança, 1977. Um pequeno robô cheio de coragem e humor. O herói desconhecido da Aliança Rebelde. Dentro da apertada armadura metálica, Kenny teve que suportar calor, abafamento e dificuldades físicas. Mas foi ele quem deu a R2-D2 sua própria personalidade, desde a maneira como se inclinava, seus movimentos engraçados, até os bipes expressivos que o mundo inteiro adorou. Na vida real, Kenny era uma pessoa otimista e alegre. Em 1970, casou-se com Eileen Baker, uma mulher pequena e gentil de origem, semelhante à sua, e tiveram 2 filhos e uma família amorosa. Mas sua vida não foi isenta de tristezas. Eileen faleceu em 1993, deixando-o com uma longa solidão. Kenny estrelou muitos filmes populares, incluindo Os Bandidos do Tempo e Flash Gordon, mas nenhum deles superou o impacto de R2-D2 sua saúde. Deteriorou-se gradualmente devido a problemas cardíacos e pulmonares, e em 13 de agosto de 2016, ele faleceu em Preston, Lancashire, aos 81 anos. Apesar de sua baixa estatura, Kenny Baker deixou um grande legado que prova que a verdadeira força não vem do tamanho, mas do espírito de nunca desistir. Sheila Fraser nasceu em 22 de novembro de 1920 em Londres, Inglaterra. Aos 57 anos, interpretou a tia Beru, Lars, a mulher gentil e carinhosa, que criou Luke Skywalker no planeta desértico Tatooine com seu marido. Embora sua participação em Star Wars: Uma Nova Esperança, 1977, tenha sido breve, sua bondade, seu olhar terno e sua voz amorosa fizeram o público sentir a humanidade por trás da jornada de Luke. Na vida real, Sheila era uma artista multitalentosa, tendo participado de muitos filmes britânicos e peças de teatro desde a década de 1940. Ela se casou com o diretor Anthony Squire em 1943, mas o casamento não durou muito. Após o divórcio, optou por permanecer solteira, dedicando-se à arte e a trabalhos de caridade. Nos últimos anos de vida, sua saúde declinou devido a problemas cardíacos, mas ela manteve seu otimismo e charme característicos. Em 29 de agosto de 2000, Sheila Fraser faleceu em Londres aos 79 anos. Para os fãs, ela não era apenas a tia Beru,
mas também um símbolo de ternura em uma galáxia violenta. Sua gentileza iluminou a abertura de Star Wars, fornecendo uma base emocional profunda para a jornada de Luke Skywalker. David Prowse nasceu em 1 de julho de 1935 em Bristol, Inglaterra. Antes de se tornar ator, foi fisiculturista e representou a Grã-Bretanha em competições internacionais de levantamento de peso. Seu físico musculoso e presença imponente o tornaram a escolha perfeita para o papel de Darth Vader em Star Wars: Uma Nova Esperança. 1977, aos 42 anos, ele vestiu a pesada armadura preta e o icônico capuz, tornando-se uma das imagens mais marcantes do cinema do século XX. Embora a voz de Vader tenha sido de James Earl Jones, foram a postura, os gestos e a linguagem corporal de Prowse que deram vida ao personagem e o tornaram temido. Ele conferiu a Vader uma presença física irresistível, majestosa e trágica ao mesmo tempo. Poucas pessoas sabem que Prowse também treinou Christopher Reeve para o papel de Superman em 1978. Na vida real, ele se casou com Norma Scammell em 1963 e tiveram 3 filhos. Sua vida familiar era feliz, assim como sua bem-sucedida carreira no cinema. No entanto, em seus últimos anos, ele lutou contra um câncer de próstata e problemas de memória. Em 28 de novembro de 2020, David Prowse faleceu aos 85 anos. Embora nunca tenhamos visto seu rosto verdadeiro na cena em que Darth Vader é desmascarado, seu legado no coração dos fãs é imortal. Para milhões, ele foi Darth Vader, um símbolo de poder, medo e redenção. Phil Brown nasceu em 30 de abril de 1916 em Cambridge, Massachusetts. Ele foi um ator veterano que viveu os turbulentos anos de Hollywood. Aos 61 anos, interpretou Owen Lars, o tio severo, porém bondoso de Luke Skywalker em Star Wars: Uma Nova Esperança, 1977. Embora tenha aparecido apenas na primeira parte do filme, seu personagem deixou uma profunda impressão no simples fazendeiro que sempre temeu que seu sobrinho seguisse o mesmo caminho, aventureiro do pai. A vida real de Phil Brown também teve seus momentos tristes. Durante o período da caça às bruxas vermelhas, nos Estados Unidos, ele foi colocado na lista negra por suspeitas de tendências de esquerda, sendo forçado a deixar Hollywood e se mudar para a Inglaterra para continuar sua carreira. No entanto, ele não perdeu a fé na arte. O papel de Owen Lars é uma prova de sua forte recuperação, sincero, comovente e comum. Em sua vida pessoal, casou-se com Virginia Brown em 1940, e os dois permaneceram juntos por toda a vida. Levou uma vida simples, desfrutando de sua velhice em paz. Em 9 de fevereiro de 2006, Phil Brown faleceu em Woodland Hills, Los Angeles, devido à insuficiência cardíaca aos 89 anos. Sua morte foi tranquila, mas a imagem de seu dedicado tio Owen sempre será uma parte importante da infância de milhões de fãs de Star Wars.